Bom dia. O convite para falar sobre educação sempre é muito bem-vindo. Então, hoje a proposta, né, nessa pequena comunicação é falar sobre educação, afetividade e liberdade. E aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Educação é feita de afeto, educação é feita de liberdade. Mas como assim? Como agir com liberdade quando a gente não tem ainda condições para agir? Como ser afetuoso, afetuosa com pessoas que a gente olha e não gosta? Então a educação é justamente isso, né? É a gente saber lidar com as situações da vida que nos fazem crescer e olhar para nós mesmos sendo diferente dos outros. Então, cada ser, cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada criança, cada jovem tem seu próprio jeito de ser. A gente fala de individualidade, né? Cada um é um indivíduo. Indivíduo que vive com os outros. Então, por isso que eu gosto de falar de educação com esse tema da liberdade e gosto de falar de educação com o tema da afetividade. A educação acontece em qualquer lugar. Todo lugar ela acontece. Às vezes na sua contraordem. Às vezes, se a gente pegar a lógica do bem e do mal, parece até que está educando para o mal, educando para o bem. Não é bem assim. Cada indivíduo tem seus próprios filtros, né? No olhar, no cheirar, no abraçar, no caminhar. E esses filtros vão compondo essa pessoa. Essa pessoinha que nasce bem pequenininha até chegar aos 100 anos. Então a gente diz que a educação acontece a todo dia, a cada minuto, quando a gente assume que aprendeu, que cresceu, que quer fazer algo por si mesmo. Então a família educa, a vizinhança educa, o trabalho educa. Todas as formas de comunicação humana educam. Mas a escola tem um lugar especial aí, né? E hoje eu falo aqui, em nome da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, nessa tradição da educação do campo, que questiona a educação da cidade, quando essa educação não pensa no campo. Então, há uma problemática aqui que a gente tem que resolver. Esse é o papel de todos nós, mãe, pai, professor, professora, aluno, educando, menino, menina, jovem, né, garoto, garota, da forma como a gente quiser definir. Então a escola é o lugar onde nossos filhos, nossas filhas, nós mesmos, quando tivemos a condição de estudar, como eu que sou professora, passamos a maior parte do nosso tempo. Eu entrei na escola, eu tinha 6 anos de idade. Eu estou com 56 anos, quer dizer, há 50 anos eu estou na escola. Então todos os dias me arrumava, tomava o café da manhã e ia para a escola. E nunca parei de estudar, porque me tornei professora e então estudo mais ainda. Mesmo assim, mesmo quando a gente não estuda o tempo todo e sai da escola para um trabalho bem diferente, ou quando a gente estuda, só faz o primeiro ano, terceiro ano, segundo ano, mesmo assim a escola parece estar presente na nossa vida a partir das outras pessoas que estudam. Então a escola é um ponto de referência. E aí é sobre isso que eu quero dizer para vocês, que a escola é um lugar de afeto e um lugar de liberdade. Afeto porque tem que existir diálogo. E liberdade porque cada um é o que é. Nós não podemos aprisionar as pessoas, elas são livres, elas são o que são. E por isso o professor é como se fosse um maestro. Ele precisa saber cada uma que tem à frente dele. E aí, com maestria, escutar cada um e cada uma. Mas a escola é lugar de conteúdo, lugar de conhecimentos acadêmicos, lugar de ensinar matemática, português, ciências, história, geografia, né? A gente chama, hoje a Secretaria de Educação chama as ciências da natureza, as ciências da sociedade, as ciências da linguagem, né? Então a gente tem umas divisões dentro da escola
para organizar os conteúdos. Mas mesmo esses conteúdos, eles vêm recheados de afeto e liberdade. Porque cada criança que lê um texto tem uma ideia diferente sobre aquele texto. Quando a criança também está aprendendo a escrever, umas têm medo de escrever, outras não têm, outras escrevem de qualquer jeito, mesmo que errem, não temem errar, outras têm medo de errar e não escrevem. Então as individualidades são uma condição humana e o professor tem que saber lidar com isso. Não é para a gente igualar as crianças, isso é impossível. Cada criança é um ser sozinho, cada adolescente é um ser sozinho. Mas é preciso que essa adolescência entre em diálogo com o professor. É preciso que essa infância entre em diálogo com o professor. É preciso que esses estudantes universitários entrem em diálogo com o professor. Então, a EFA Jaguaribana, como uma escola do campo, para o campo, com o campo, ela dialoga com os agricultores, com as agricultoras, ela tenta aprender com eles aqueles conhecimentos de trabalho. Então ela traz os conhecimentos da escola e mistura com os conhecimentos de trabalho. Então isso também é liberdade de afeto. É o respeito ao saber das pessoas que não conseguiram estar na escola, mas que aprenderam a trabalhar e a estudar de uma forma bem dinâmica e que criaram seus filhos. Conseguiram criar os filhos trabalhando, não necessariamente indo à escola. E agora nós queremos dar uma potência de liberdade a esses filhos deles, para que eles possam crescer mais e tornar a vida mais alegre, mais feliz, mais humana. Então é com essa liberdade, com esse afeto, que eu me comunico com vocês, que estão nos ouvindo agora, Nesse dia de alegria, porque estamos vivos e estamos aqui, conectados, Nessa comunicação. Então essa mensagem que eu trago é para que a gente compreenda que todas nós somos responsáveis pela educação dos filhos da nossa nação, dos filhos da nossa cidade, dos filhos da nossa comunidade. E aqui quando eu digo filhos, são todas as formas de ser do humano, tá? E aí não se compara pessoa com flor, nem pessoa com bicho, porque pessoa é diferente, tem consciência, tem personalidade. Por isso que o diálogo é necessário. Não dá para eu pregar na cabeça do outro o que eu sei. Eu preciso conversar com ele sobre o que ele sabe e eu dizer o que eu sei e a gente nessa discussão bonita chegar a um acordo de que nós somos diferentes, mas podemos agir para um mundo melhor igualmente. Então a educação ela tem sentido quando ela conduz a vida para a alegria dessa própria vida. Manter a vida, o direito à vida para todos, e todos com liberdade, com condição de se alimentar todo dia, com condição de estudar, se quiser, com condição de avançar para ser um artista, se quiser, condição de filosofar, se quiser. E essa liberdade de querer passa pela liberdade de aprender. Então, aprender é algo que não é simples, principalmente o aprendizado escolar. Mas todos nós conseguiremos, se nós assim nos dispusermos. Então, a educação pede um pouco de disciplina e de compreensão do outro. E por isso ela tem tudo a ver com a afetividade, que não tem nada a ver com namoro. A afetividade é um sentimento que todo ser humano tem, de apego às coisas, de apego às pessoas, de cumplicidade, de cuidado. Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que a gente acredite nisso e que a gente busque aproximar a nossa vida da educação nesse sentimento de continuar a vida com a beleza que ela tem, mesmo sabendo que há muitas dores no caminho, mas que essas dores nós podemos superar quando a gente está juntos. Então, muito obrigada por essa oportunidade de comunicar.